Vamos ler a Bíblia. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós pedimos a Deus para fazer, ó Pai, aquilo que nós não podemos fazer. Sempre foi assim, tem que ser assim e será, Senhor. Porque nós não... Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então nós pedimos ao Senhor para fazer essa reunião de oração, cumprir o seu propósito, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. Eu quero ver aqui com o irmão Brana, na mensagem O Homem Interior, quando ele fala sobre os homens, as pessoas, né? As pessoas que não se dobraram diante do espírito da era. E eles gemiam. As suas orações eram com gemidos. E então, quando veio o Espírito Santo, primeiro foram os homens que vieram detrás dos portões com as armas da matança para destruir aquilo, Aquilo foi naturalmente escrituristicamente aplicado de forma correta, foi pouco antes da destruição de Jerusalém. E veio um homem vestido com um vestido branco e com um tinteiro ao seu lado, e a comissão lhe foi entregue por Deus para ir pela cidade. Agora apenas ouça isto. E colocaram uma marca na testa, veja, o selo do Espírito Santo, uma marca na testa de cada homem ou mulher que lamentava, que gemia e clamava pelas abominações cometidas na cidade. Irmãos, isso acontece sempre e muito mais agora, no tempo do fim. Como isto se cumpre à risca mesmo.
no tempo da marca, o tempo do sinal. E você, irmã, irmão, deve ser a pessoa, se tratando do casal, as pessoas que gemem, que lamentam, que clamam dentro de casa para pôr a marca nas testas de seus filhos. E isso é através da oração e do exemplo. Não somente através do domínio pessoal. Isso aí refletiria o quê? Um legalismo. Mas é a graça de manter a casa sob o sinal, que vem através do gemido, da oração, do clamor. A sua casa é um altar. A sua casa é uma casa de oração. Eles titulam templos aí como casa de oração. Mas a casa de oração é o seu lar. Começa por aí. E quando se encontram na igreja, no templo, então ali está a casa de oração. Mas eu quero chamar a atenção, através do que está escrito em Apocalipse, capítulo 22, a partir do verso 1. João diz: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que precedia do trono de Deus e do Cordeiro. Procedia, então, do poder e da intercessão. No meio da sua praça e de outro lado do rio, estava a árvore da vida. Oh, beleza! A árvore da vida desde o Éden, desde antes da fundação do mundo, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ah, que árvore! Vamos plantar uma árvore desta no nosso quintal, em frente à casa. E aí, que casa poderosa, dadivosa de vida. Essa árvore, estando plantada na igreja, já pensou? Pensar um pouquinho assim. É uma aplicação, não é? E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e o do Cordeiro. E os seus servos o servirão. E vendo o seu rosto, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Ah, que beleza! Eles gemeram, por isso foram marcados nas suas testas.
E estava ali naquela marca justamente o seu nome. E ali não haverá mais noite. E não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Isso está no selo, no encerramento, Apocalipse 22. Eu fico pensando, às vezes me veio isso, que a gente vê, a revelação é que se encarrega disto. A gente vê aquilo que João viu. Não, começando lá no início, a gente vê o que Abel viu. Ele viu que o sacrifício era de sangue. E só podia haver intercessão através do sangue do cordeiro. E veio assim, veio assim. Enoque viu, Noé viu, Moisés viu, e nós vimos tudo o que eles viram. Vocês estão entendendo? Especialmente através da oração. Aí então você entra no deserto vendo o que Moisés estava vendo. Você entra, atravessa o Jordão com Josué, vendo o que ele estava vendo. E assim vem através dos juízes. Veja como aquela menina viu, através da sua igreja ortodoxa, que era Noemi. Ruth viu Boaz. O quanto aquela menina não orou. Sua sogra, que era considerada mãe, derramava lágrimas. Não orava sem choro. Não orava sem penetrar véu adentro. E veio vindo. Nós não vamos falar desse intermédio, não nos esquecendo de Jó. Ele viu o Redentor na lepra. Na lepra. Ora, ele viu o Redentor a ponto de exclamar: eu sei que o meu Redentor vive. Ah, que Abraão viu. Assim que ele recebeu a promessa de Deus, ele viu Isaac no canto da cama. Ele viu. Você está orando, você está buscando. É oração só em torno de problemas? É em torno de satisfações próprias, de soluções? Não, não é só isso, não. Olhar através deles produz a verdadeira oração. Veja o que Davi viu. Uma pequena funda, considerada um estilingue. Um pedacinho de couro e 2 cordões. Um para o lado, outro para o outro, girava.
E eles cantavam aí, e girou, e girou, e girou, e girou, até na testa do Golias que cravou. E Golias tombou em terra. O que Davi viu? Ele olhou para trás e viu o urso morto. Olhou para trás, ele viu o leão vencido. Quando ele olhou para frente, com aquele monstrengo de gigante, ele viu o quê? Ele viu aquela montanha desmontada. No nome do Senhor Jesus Cristo. Era gente que vivia orando, brincando, orando, conversando, orando, comendo, orando em espírito. É a coisa mais prática que existe e corretiva. Quando começa a conversar coisas que não deveriam conversar. O Espírito fala, escuta, você está orando. Você está orando. Aleluia. Vamos pedir ajuda a São Paulo? O que São Paulo viu? Não? Uma luz que jogou ele no chão. Eu pergunto, o que eu vi? Diante de uma multidão enorme, programas de rádios e programas e movimentando o país, notícia por todo o país. Mas o que eu vi? Quando peguei um livrinho chamado O Profeta do Século XX. Mas eu estava orando antes. Enfermos sendo curados, demônios sendo expulsos. E eu ali deitava num banco antes de ir para o púlpito com dor terrível. E dizia, Deus, eu não estou satisfeito com isso. Está faltando alguma coisa, Pai. Você sabe quando está faltando. A viúva sabia que estava faltando o azeite e a farinha. E aquilo estava acabando. Era o último bocado. E eu lamentei várias vezes, vários dias, durante ano, porque eu não estava satisfeito, mas o povo só está aumentando. Enfermos sendo curados, Jesus aceitando a Jesus, sendo batizados. Só de uma vez batizamos 200 e tantas pessoas no Rio João Leite. Queixar o quê? Lamentar o quê? Chorar por quê? Pedir, orar por quê? Estava faltando. Estava faltando, sim. Oh, Deus. E você ora e diz, meu Deus, o que está faltando? O que está faltando quando a gente tem tudo? O que está faltando na minha vida? Nós estamos só com um bocadinho de farinha e de azeite. Mas Elias já chegou. Elias já chegou. As suas orações foram ouvidas. As orações daquela pobre esquelética viúva subiu até os céus. Incomodou a Deus. E Deus incomodou Elias. Tirou o seu conforto. Secou o riacho. O corvo não trouxe pão. Não trouxe o sanduíche para ele.
Vai na casa daquela mulher. Você encontra ali uma mulher que ora. Ela só tem oração. Ela não tem mais nada. O pouquinho que ela tem, vai tomar para morrer. Oração dela. E logo ela exclamou, porque foi assim que o pior aconteceu, com fartura de farinha, com fartura de azeite, com fartura de Cristo, com fartura do Espírito Santo, a morte entrou lá. Ah, meu Deus, o que é isto? Melhor fora tivesse morrido. Agora, depois de tanta fartura, morreu. Mas Elias estava lá. Elias estava lá. Elias está aqui. Aleluia. Sabe? Ele chegou ali, depois da oração dela. O Senhor veio, tu vieste trazer à tona a minha iniquidade? Não, espera. Espera que a ressurreição vem. Haverá uma ressurreição. Eu posso ver Elias sobre o menino, o cadáverzinho ali. O adolescente que não estava teimoso. Ele não tinha como temar. Ele não tinha nada para brincar. Morto. E Elias, então, sobre ele, a sua virtude da vida, o abraço com virtude, e abraçou aquele pequeno cadáver com seu corpo, e logo ela viu. E eu vi com ela. Eu vi com ela as orações da minha mãe. Aleluia. Oh, Deus, aleluia. É necessário que alegremos também, não é só chorar, não. Não é só lamentar, não. Eles estavam lamentando demais. Eles estavam tristes de pendurar as suas harpas no salgueiro. E aí, cantores, vocês não estão lá. Não pode depositar as suas armas, os seus instrumentos, as suas harpas no salgueiro. E cantar hinos de Sião, não para o mundo. Eu vi o inimigo muitas vezes, inclusive me falando assim a voz viva: eu vou te matar. E eu, com a voz viva também, disse: eu sei que você veio para matar e roubar, mas Jesus veio para dar vida, e vida abundante. Sai, Satanás. Chega a hora de você não orar pedindo, suplicando. Tem a hora de você ter a autoridade. Oh, Josué, eu vi, Josué. Quando você estava precisando de sol. Porque senão os inimigos minariam o seu exército todo à noite.
Mas você não orou. Você falou a palavra. Sol, para-te, lua, detém aí. E venceu. Essa é a fé que vence o mundo. Ah, chega a hora que você tem essa autoridade. Às vezes a gente tem uma autoridade na carne e fica bravo. Mas a troca é muito boa. Trocar pela autoridade do Espírito. Ah, eu vi essa autoridade na casa do irmão Branham. Vai, filha, quando você vier, o almoço está pronto. Que oração tremenda! Requereu a filha. Uma reunião dessa é para requerer também. Requerer saúde, requerer vida, requerer conversão, libertação. Oh, Rebeca. Oh, Rebeca. Sua vida é de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, você caminha. Você tem lutas, sabendo que ainda está na terra, está no humano, mas vendo o que João viu. Para que João foi ver essa cidade? Essa coisa maravilhosa? Para quê, gente? Para quê? Olha aqui. O que é que nós acabamos de ler? Deixa eu ver. Aqui. Ai, mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça. Hoje o programa do rádio falou isso, gastar um dinheirão para fazer turismo, conhecer pecado, conhecer Sodoma. Mas mostrou esses pobres. O evangelho é pregado aos pobres, a revelação é dos pobres. A Bíblia diz isso, eu não estou falando, não sou eu, não, é Jesus que falou. Que turismo maravilhoso. Só que não volta mais, não tem que voltar para a casa suja, às vezes, quando chega. No meio da sua praça, e do outro lado do rio, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. A noiva não vai servir, ela vai ser servida. Amém. Não esqueça isso, não. E verão o seu rosto e as suas testas, e nas suas testas, olha aí, foi marcado, estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Eu vi isso. Você viu isso? Agora, nós vamos ali ver uma coisinha, lembrar que nós vimos na reunião passada.
no verso 26 da carta aos Romanos, capítulo 8. Eu só sou pregador com a palavra, com a mensagem, com a Bíblia. Esse eu não vai longe. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Vamos, irmã. Ô Jesus, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém saber pedir. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo ora por nós. Intercede com gemidos inexprimíveis. Isso não é pouco, não. Quem pode reclamar de sofrimento, de lutas? É uma ingratidão. Sabendo que tem o Espírito Santo gemendo, intercedendo. Oh Deus, isso é o suficiente para vivermos uma vida de vitória no Espírito Santo. Então começa a orar. Os que podem vir à frente, venham à frente. Os que não podem, quem pode ajoelhar, se ajoelha. Quem pode ficar de pé, fique de pé. Quem pode ficar assentado. Contanto que você entre em espírito e comece a falar, daqui a pouco você vai receber uma autoridade. A autoridade do Espírito Santo. Não existe autoridade maior do que essa. Satanás, você está derrotado. Você está derrotado. Você foi vencido lá no Calvário. Está com a coluna quebrada. Você está numa cadeira de rodas. Não entre na casa do Filho de Deus, da Filha de Deus. Isso tem um sinal de sangue nos umbrais. Aleluia. Vida abundante. Vida abundante. A oração é com você. Não pode ser incentivado, não. O estímulo, o incentivo tem que estar em você. A palavra já nos incentivou. Ore por inimigos. Orem por aqueles que lhe ofenderam. Ore por aqueles que te querem, que te amam. Ora pela sua mãe, seu pai, seus irmãos. Ore pelos seus filhos. E fale com autoridade a libertação dessa menina, adolescente. Deus leva ela a experimentar uma coisa melhor do que essa rede social maligna, veio do inferno. É a última bomba do diabo. Esse monstro do Apocalipse. Um deles, marcando na testa meninas novas, meninos novos,
espalhando o mal, o crime, a prostituição infantil. Em autoridade. Não é pela força, não é pela violência, mas é pelo nome do Senhor. Vai, rapazinho, vai continuando, indiferente. Vai, mocinho, vai continuando. A minha mãe falava: meu filho, você não é do mundo, você não é deste mundo. Quando batia a cabeça no poste, na parede, ela falava: meu filho, você não é deste mundo, eu te encomendei, você era para ter morrido aos 7 anos de idade, você não morreu, por quê? Vamos. Lembra também por que você não morreu? Lembra por quê? Deus te guardou do inferno. O irmão Brana foi no hospital chamado uma irmã, a mãe, uma jovem mulher, mãe de filho. E aquela irmã não tinha solução para ela no hospital. Mas o irmão Brana orou e logo ela recebeu alta. Sarou, foi curada. Era incurável, mas tornou-se curável. Sarou. Ia embora para casa. Aliás, estava arrumando as coisas para vir para casa. Ela falou: mamãe, estou indo embora. Estou indo embora, mamãe. Estou indo embora, mamãe. É, minha filha, é isso mesmo. Nós estamos indo para casa. Não, eu estou indo para casa. Eu estou indo embora, mamãe. E ali ela partiu. Quando o irmão Brana soube daquilo, ele foi imprudente de pedir satisfação a Deus porque ele tinha curado e ela tinha morrido, tinha sido levada. Ele pagou caro. 5 anos depois, mais ou menos, se não me falha a memória, Deus deu a resposta para ele. Ela estava morrendo afogada. Afogada, não tinha jeito para ela ia morrer. Só que ela não estava salva. Então, eu a salvei. Através de alguém, lá salvou. Isso quer dizer, ela não morreu naquele dia para morrer salva depois. Salva. É uma filha entregue a Deus. É uma casa entregue a Deus. O que eu faço, Senhor? Oh Deus, quando eu olho para mim, eu fico com vergonha. Tenha misericórdia daqueles que estão abatidos, fracos, deprimidos, na ansiedade. Tenha misericórdia. Todos que estão me ouvindo estão
debaixo de uma chuva de graça. Graça, graça, sublime graça. Graça, graça, sublime, sublime graça. Louva o Senhor, cante ao Senhor, cante, abre a sua boca. Às vezes nós falamos alto, às vezes nós falamos alto, mas oramos somente secretamente. Eu mesmo passo por isso. Mas a gente tem que conversar sozinho. Você precisa ficar sozinho. Você precisa ficar sozinho. De repente o filho vai dizer: a mamãe tá esquisita, papai. Ela está conversando sozinho. Ô mãe, o papai está ficando doido, parece. Está conversando sozinho. Não, meu filho, vai lá escutar o que ele está falando. Chega lá e: oh Deus, salva meu filho, Pai. Tem misericórdia, ó Deus. Ai, 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 mamãe. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. É hora de louvar. Eu não posso louvar por você. Você louva por si próprio. É uma propriedade sua. Isso é um privilégio seu, louvar. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Santo é o nome do Deus vivo. Oh Deus, tem misericórdia. Tem compaixão. Perdoa, ó Deus. Dá uma chuva de perdão, meu Pai. Dá uma chuva de perdão. É o sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Aí vem aquele alívio de fora para dentro, no coração. Aquele alívio no homem interior, na mulher interior. Aquele alívio da dor, alívio é o bálsamo, oh Deus, nós estamos sendo tão ajudados, ó Pai. O Senhor tem nos guardado, ó Deus. O Senhor tem me guardado. Estamos aqui, ó Deus, neste lugar reservado pelo Senhor. Mas, ó Deus, servindo todos aqueles que estão a nosso alcance. Aleluia. Ó Deus, aviva a tua obra, Senhor. Encoraja os teus filhos, ó Deus. Encoraja, ó Pai. Encoraja, ó Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Graça, graça, graça. Graça, graça, graça. Graça divina. Graça divina. Graça divina. Aleluia. Graça, graça, graça. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. 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 O irmão Brana disse: ora todo o tempo, falando Jesus. Fala seu nome.
Esse nome tem poder. A sua vida fala, Jesus. O seu coração fala, Jesus. A sua oração fala, Jesus. O seu louvor fala, Jesus. Aleluia. Oh, conjunto, glorifica a Deus. Explode em louvor. Explode aí, conjunto, com alegria na alma, com o Pentecoste real e verdadeiro do Espírito Santo. Aleluia. Sublime graça do Senhor, que amor infeliz salvou. Eu cego fui, mas mas canta aí, que graça, continua, conjunto, a igreja, continua, que graça. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.